Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Quero convidar vocês a encaminhar para um amigo, para sua família e deixar um legado na vida de alguém. Hoje eu quero ler uma palavra com vocês que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, que diz assim: Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto e que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Hoje eu quero apresentar para vocês uma liberdade que talvez muitos não ouviram falar e muitos não conhecem. Que é uma liberdade que ela não é provisória, mas que ela é eterna. Deus tem algo preparado para a sua vida e para a sua história. Por isso fique até o final desse vídeo, porque eu quero que você entenda quem você é em Deus e o que Deus te chamou para ser. Por isso hoje eu quero te encorajar a descobrir quem você é em Deus e o que Deus tem preparado para a sua história. Nós somos livres. Deus te fez livres. Às vezes nós nos deparamos com algumas circunstâncias, com alguns momentos em nossas vidas, na qual nós somos cercados sobre medos, conflitos. Muitas meninas, meninos que sofrem de complexo, depressão, ansiedade. Mas hoje eu quero que você entenda que foi pago um alto preço sobre a sua vida e sobre a sua história. Ainda que ao seu redor você esteja cheio de conflitos, de desespero, a certeza que o Senhor tem sobre a sua vida é que há um tempo sobre todas as coisas. A Bíblia nos diz que o choro ele dura uma noite, mas que a alegria ela vem pelo amanhecer. Deus não nos conta quanto tempo durará o nosso dia de choro. Deus não diz se ele vai durar dias, meses ou até mesmo anos. A certeza é que a alegria ela vem. Por isso talvez você está esperando algo do Senhor há muito tempo. Talvez para você aquilo já terminou, já chegou ao fim, mas hoje eu quero te encorajar. Não importa quanto tempo você tem chorado sobre essa circunstância, sobre este pedido para Deus, a alegria ela vem e sobre ele está determinado todas as coisas. Eu quero hoje te encorajar a não ser mais escravo do medo, não ser mais escravo da dor, mas entender que Ele traz à existência algo que não existe. Ele restitui sonhos, Ele restitui projetos. Por isso, se você deixou de sonhar, se você deixou de acreditar, eu quero te encorajar hoje a voltar a acreditar, a voltar a entender quem você é em Deus, porque quem entende quem é em Deus não fica perdido no meio do processo, mas entende que o processo faz parte do aprendizado, entende que o processo ele faz parte, a dor faz parte, e não tem como viver o propósito sem passar pelo processo. O processo dói, é difícil, sim, mas ele é necessário. Eu quero encorajar você hoje a dar um passo de fé, a entender que foi pago um preço sobre a sua vida. O mundo, ele faz com que a gente acredite. Ele coloca em nossa mente que nós somos presos naquele quadrado e que nós precisamos nos moldar a Ele. Mas eu quero que você entenda que quando você se torna servo de Cristo, que quando você se torna escravo de Cristo, nada pode te parar. Mas existe um projeto traçado sobre a sua vida, sobre a sua história. Então hoje entenda, não importa quanto tempo você tem vivido esse momento, mas Deus está te encorajando a voltar a acreditar, a voltar a sonhar, a voltar a ter fé. Deus tem algo preparado para mim e para você. Cristo nos apresenta uma vida perpetuamente de liberdade. Não é um momento, não. Às vezes nós nos deparamos com alguma circunstância e nós queremos parar no meio do caminho, ou colocamos Deus na parede dizendo: Pai, não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu acreditei, não foi isso que eu planejei. Só que o plano de Deus, ele vai muito além daquilo que nós podemos sonhar. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os nossos olhos não são capazes de enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nossa mente não é capaz de imaginar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quantos desafios, quantos gigantes você tem enfrentado até aqui, mas a certeza que eu tenho para ministrar sobre o seu coração é que existe um amanhã te esperando, existe um propósito, um plano perfeito sobre a sua vida te esperando. Dê um passo de fé, seja corajoso, entenda que Deus te chamou
chamou para algo perfeito. A liberdade que Deus nos proporciona, ela vai além daquilo que as pessoas podem nos dar. Talvez na nossa mente, na nossa cabeça, aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, ela é uma liberdade. Só que Deus está nos chamando hoje para viver algo que ninguém pode nos dar, para sonhar algo que ninguém pode sonhar. Deus tem algo traçado sobre as nossas vidas. E hoje eu quero que você entenda aí na sua casa, onde você estiver, que nós estamos correndo contra o tempo todos os dias. Nós estamos correndo contra o tempo todos os dias, cada manhã. Só que cada dia é uma nova oportunidade. Deus está dizendo: recomece, tente novamente, faça mais uma vez. Entenda que o que Deus tem sobre você, nada e nem ninguém pode parar o plano perfeito que Deus tem para a sua história e para a sua vida. Há um recomeço todos os dias, e Deus está te convidando a recomeçar, a voltar a acreditar, a voltar a sonhar. Há um tempo preparado para todas as coisas. O processo, ele é doloroso, ele dói, mas ele nos faz persistir. Ele faz parte do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando você se sentir com medo, confuso, lembre-se de que foi pago um alto preço sobre a sua vida. Quando a palavra de Deus diz aqui no versículo 22, pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, será liberto e pertencendo a Ele. Nós vivemos em um mundo de escravidão. Nós vivemos em um mundo na qual os padrões, eles precisam ser seguidos. Mas eu quero que você entenda que quando você achar o seu lugar em Deus, quando você descobrir qual é a sua identidade em Deus e quem o Senhor te chamou para ser, nada irá te separar da promessa que Deus lançou sobre a sua história. Nada irá te separar da promessa que Deus lançou sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Por isso é tempo de recomeço e de entender o que Deus tem para as nossas vidas. Por mais que o processo ele seja difícil, mas ele é necessário passar. Hoje eu entendo que eu gosto muito de uma passagem de quando Paulo diz que ele está acorrentado como se fosse criminoso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Porque quando Paulo ele estava ali preso, mesmo estando preso perante a lei dos homens, mesmo estando preso sobre aquela cidade, ele estava livre, porque o coração dele não era preenchido sobre as coisas daquele momento. O coração dele não estava sendo preenchido sobre os medos, sobre os complexos, sobre os traumas, sobre as circunstâncias. Não, ele entendeu que sobre ele estava sendo firmado algo inabalável, na qual ninguém poderia separá-lo. Deus tem algo preparado e exclusivo sobre a sua vida. Por isso não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, mas entenda que o Senhor sonha e Ele patrocina os seus sonhos. Para que você fosse livre do julgamento humano e se tornasse alguém de destino, o Senhor pagou um preço sobre a sua vida e sobre a minha vida. Foi pago um alto preço, um preço de sangue, algo que ninguém foi capaz de te dar, algo que ninguém foi capaz de me fornecer. Não, nós não somos comprados por ouro nem prata, mas existe alguém que pagou um preço de sangue para que hoje eu fosse livre, para que hoje você fosse livre. Não há nada que te aprisione mais, mas nós que estamos em Deus, nós que estamos firmados em Deus, temos uma liberdade eterna. Nada poderá te separar do amor de Deus. Sua carta de alforria foi comprada por sangue. Por isso hoje eu quero que você entenda que os sonhos de Deus, eles estão ainda ativos sobre a sua vida. Os sonhos de Deus, as promessas de Deus não morreram, não foram frustradas, mas elas estão queimando dentro de nós. No reino de Deus não existe liberdade provisória. Ainda que nós não compreendemos os caminhos do Senhor, vai valer a pena, porque há chegado o reino dos céus, há chegado o dia e a hora em que o noivo há de buscar os filhos, há de buscar a igreja. Então Deus está te convidando a entrar no nível mais profundo. Só se vive o milagre da pesca quem entra no mais profundo de Deus. Chega de viver no raso. Deus está te convidando a mergulhar em um nível que você nunca mergulhou, a viver algo que você nunca viveu, a sonhar algo que você nunca sonhou, a entender. Entenda hoje que existe uma liberdade sobre a sua vida, estabelecido sobre você.
Quem é filho, quem entende quem é em Deus, não fica perdido no meio do propósito, mas chega a um destino. Deus traçou algo sobre você, então vá até o fim. Ainda que custe a vida, ainda que custe algo de dentro, ainda que custe muitas renúncias, ainda que você tenha que entregar os seus medos, deixar ele na cruz, ainda que você tenha que deixar muitas coisas que te aprisionavam até hoje, Deus está te convidando, deixe na cruz, porque o que te aprisionava, eu liberei sobre a sua história. Aquilo que te aprisionava, aquilo que te dava medo, aquilo que te amedrontava, eu libertei da sua vida. Deus pagou um preço. Jesus pagou um preço para que hoje você pudesse ser livre de toda confusão, para que hoje você pudesse ser livre de tudo que ficou para trás. Por isso esteja hoje atento àquilo que o Senhor tem sobre a sua história. Não há condenação mais sobre você, mas existe uma liberdade eterna sobre a sua vida.